Ele é filho de um metalúrgico que nunca foi petista e de uma mãe paraense que morre de medo que algo de ruim aconteça. E se o seu sonho de ser designer de videogames deu game over, o motivo é bem claro. As suas batalhas ninjas teriam que ser na política. Hoje no Em Off, a gente recebe o deputado federal Kim Kataguiri. Tudo bem? Bem-vindo! Você é muito formal, eu sou muito informal. Quando a gente foi se cumprimentar, você me deu a mão, eu te dei um abraço. Ficou uma coisa um pouco constrangedora. Coisa de japonês. Mas é porque a gente... É coisa de japonês, você acha? Ou é porque você é tímido mesmo? Também, mas tô tão acostumado com eventos japoneses que né? Nem a mão você aperta de vez em quando, né? Porque você só se curva, mas... Mas a sua família é muito, assim, próxima da cultura japonesa? Segue muito? Assim, não é uma coisa explícita, assim, mas acho que implicitamente tem muito... Eu absorvi muito, assim, né? E nem tanto por família hoje em dia, mas mais pela frequência de ir nos eventos também, porque eu fiquei muito mais próximo da comunidade nipônica aqui, Nikkei, aqui de São Paulo, depois do meu primeiro mandato, porque eu era do interior, então tinha mais contato com o clube de lá. Mas a grande comunidade, passei até aqui, muitos nos eventos. Esse ano, em janeiro, eu estava em missão no Japão, então... Agora, como é que você sai de querer ser designer de games e muda a tua vida para isso que toma grande parte dela, que é a política? Eu queria programar na área de jogos, mas no final das contas eu só programei em sistema de mercearia, mas eu fiz o curso técnico, foi uma ótima época da minha vida, que eu fiz colégio técnico em processamento de dados, né, no Unicamp de Limeira. Mas no final das contas, eu comecei a me interessar por política ainda no último ano do ensino médio, no ensino técnico também, e a gravar vídeos falando sobre política. Aí logo depois me mudei primeiro para Santo André, porque eu fui estudar na Universidade Federal do ABC em economia. Aí depois larguei, aí fui morar em São Paulo, aí manifestações pelo impeachment, aí hoje. E você, depois que foi estudar economia e largou, começou a estudar direito? Direito, isso, me formei em direito. E se formou em direito? Isso. Se eu não me engano, eu fui pesquisar e está escrito que você tem superior incompleto acho que na Câmara. Eu não tinha terminado, eu terminei nesse segundo mandato. Quando eu disputei a reeleição, eu não tinha terminado ainda. Será que é por isso que você está tão técnico ali nas argumentações? Você era um pouco menos, talvez, ou não? É impressão minha? Não sei, eu também não sei. Não tenho essa percepção de eu estar mais ou menos técnico. Mas o direito passa por essa transformação de te deixar cada vez mais chato, né? Você acha isso? Você conhece um estudante mais chato do que estudante de direito? Cara, eu adorei. Eu estudei direito, adorava. Não, eu também. Será que eu sou chata? Então, quanto mais não você responda essa pergunta. Não responda essa pergunta aqui em Kataguiri. Você já errou? Feio? Se eu já errei feio? Com certeza já. Agora, eu sei que a sua pergunta seguinte é quando? E aí entra um problema também que eu sei que eu errei várias vezes. E com certeza já cometi erros feios, mas assim, não me vem à cabeça assim, um episódio específico para te contar agora. Verdade que você teve aula com o Gilmar Mendes? Tive aula com o Gilmar Mendes. O que ele te ensinou de bom? Eu acho que foi aula magna e algumas vezes que foi na faculdade para falar sobre processo constitucional. E olha, o Gilmar professor é um excelente professor. Eu tenho certeza. Eu discordo diametralmente de várias das decisões dele e de muitas das falas recentes, principalmente em relação à CPI do crime organizado, que eu acho que ele teve uma reação extremamente corporativista em relação ao relatório do senador Alessandro Vieira, né? Agora, como professor, e isso os meus colegas de sala, por mais que discordassem dele, também têm a mesma opinião do que eu, de que ele é um cara capacitado, né? Você viralizou em 2013 com um vídeo que você criticava o Bolsa Família. Isso. Esse vídeo você ocultou também? Óbvio. Porque você não gostava do seu desempenho ou você mudou de pensamento? Não, porque eu não... Não, mudança de pensamento tem vários vídeos por aí que eu mudei de ideia. Agora, é mais a questão do desempenho mesmo. Mesmo porque, nessa época, eu não tinha nenhuma capacidade de improvisação e também não tinha, digamos assim, profundidade doutrinária o suficiente para improvisar. Então, eu basicamente escrevia um roteiro e lia. Então, sou eu com uma webcam na minha frente e com um notepad logo embaixo, assim, e eu lendo, disfarçando que não tô lendo, mas obviamente tô lendo. Por que uma pessoa tímida vai
pra frente das câmeras pra falar? Era pela questão política? Você já estava olhando pra isso? Não, isso aí na verdade era um trabalho de escola que o professor de história propôs sobre o Bolsa Família e que eu fiz, só que o vídeo do YouTube fica público, né? Então era pra aula, só que as pessoas acabaram assistindo. E você ainda critica duramente o Bolsa Família? Na verdade, o debate, sim, mas na verdade o debate desse meu primeiro vídeo era porque o meu professor dizia que o Bolsa Família estava fazendo o país crescer. Era um dos principais fatores para o país crescer. Tá. E essa minha crítica continua. E assim, eu tô tão mais convicto dela até do que na época, que eu nem digo que é mais uma convicção, é mais a constatação de um fato, de que de fato o programa social, ele, como o Bolsa Família, ele não faz o país crescer, ele garante um piso para que a pessoa não passe fome, né? Agora, gerar crescimento não gera crescimento. O dinheiro sai de um lugar, do cofre público, para ir para outro lugar, né? Pode ser para um bom lugar, e por vezes eu acho que sim. Agora, não é isso que faz o país crescer. Qual a sua opinião sobre o Bolsa Família hoje, por exemplo? Tem que existir, não tem? Não, tem que existir, né? A ideia de uma renda mínima universal é uma ideia liberal, né? Perfeito. Que é o contraste com o Fome Zero, né? Que o Fome Zero olha, eu vou criar uma burocracia aqui, todos os órgãos estatais, cargos públicos e uma logística para o governo comprar comida, colocar num caminhão e entregar comida na casa da pessoa. E isso fracassou porque, primeiro, você não sabe quando a pessoa está em casa, qual que é a casa da pessoa, não sabe exatamente quantas pessoas moram, é mais caro você alugar ou comprar o caminhão, é mais caro você alugar ou comprar comida, a logística é muito mais complicada, fracassou, o próprio governo Lula abandonou. E o Bolsa Família é a alternativa liberal. Olha, tome o dinheiro e vá lá e decida você e não eu, o Estado, aquilo que você precisa, aquilo que você vai comprar. Agora, minha crítica principal hoje existem pessoas, né, com capacidade de trabalho que recebem quando tem emprego à disposição. E isso não é o objetivo do programa, o programa não está focalizado. Mas aí o problema é a pessoa e não o programa. Não, o desenho do programa, se ele cria um incentivo perverso, né, para que a pessoa não se qualifique. Qual é o incentivo perverso que o Bolsa Família cria? O incentivo perverso é não ter a condição, porque todo programa social eficiente, ele tem uma contrapartida, né? Perfeito, mas o Bolsa Família tem também elegibilidade, você não pode ser qualquer um, vai lá, eu quero Bolsa Família. Muito pequenas frente a contrapartidas de programas que deram certo ao redor do mundo. Então, eu adicionaria várias coisas, mas a minha crítica principal aqui é justamente da pessoa. Se ela tem a capacidade de trabalho, se ela está saudável, né, e ela não busca um emprego, ou ela não aceita um emprego, isso é uma deficiência estrutural no programa. Porque o programa deveria ter uma busca ativa, né, de ir atrás da família da pessoa, dentre outras coisas, para saber se ela tem capacidade de trabalho para colocar essa pessoa no emprego. E dizer, olha, se você disser não para o emprego, você não está precisando mais de assistência. Você tá Mas é viável? Trabalhar. Isso é viável? Claro, não tenho a menor dúvida disso. Os programas mais bem-sucedidos fazem isso, da questão da busca ativa. E não só para isso. Eu coloquei essa questão do emprego como um dos elementos, mas outro elemento é saber se tem violência doméstica, se tem uso de drogas, se precisa de internação compulsória, se precisa de um centro-dia para o idoso, se o aluno tá indo para a sala de aula, enfim, se ele está apanhando em casa. Busca ativa em programa social, acho que é uma condição sine qua non ali para ele ser um programa sério. E o emprego é um aspecto importante dele. O MBL surgiu como um movimento de rua. E hoje já passou o quê? 10, 12 anos dessa história que a gente está falando. 12 anos. 12 anos. 12 anos depois, vocês ainda se consideram insurgentes ou já virou uma coisa meio establishment mesmo? Zero, imagina. A gente está mais revoltado do que nunca, porque primeiro que a gente conhece a política institucional mais profundamente do que a gente conhecia antes. Então, se antes a gente ia para a rua, né, achando que o Palácio do Planalto era uma desgraça, que o Supremo era uma desgraça, que o Congresso Nacional era uma desgraça, agora a gente tem conhecimento de causa para falar que, de fato, nossas instituições são uma desgraça. É isso que vocês achavam, agora vocês têm certeza, é isso? A gente tem certeza, são uma desgraça em razão das pessoas que estão ocupando elas e o que elas fazem com esse poder. Então, e hoje a gente continua defendendo, aliás, naquela época, na época do impeachment, né, o principal foco era o impeachment da Dilma, né? Não existia um debate nosso sobre a substituição. O importante era punir os responsáveis por aqueles crimes. Ponto. Agora, no momento de ser propositivo, nós somos os mais radicais de todos, de promover as mudanças mais radicais de todos, de defender que tenha
a decretação de estado de defesa para executar as lideranças do crime organizado, de defender que tem uma nova Constituição, que a gente rasga a Constituição de 88. Naquela época a gente nem defendia que rasgasse a Constituição de 88. Então, pelo contrário, se tem um movimento que não é establishment agora, é o Movimento Brasil Livre, é o Partido Missão.